Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar da próxima lição da Escola Dominical e que com certeza é de grande crescimento para cada um de nós. A lição de número 5, como ler as Escrituras. Lembrando que o meu propósito aqui é auxiliar no estudo prévio, ou seja, trazendo uma informação mais enxuta da lição como um todo, para que você, tendo essas informações prévias como uma espécie de mapa mental, você possa abordar a lição com mais qualidade e absorver mais do que ela tem enquanto conteúdo em um tempo menor, tá bom? Então esse é o meu propósito aqui para auxiliar você. E o meu pedido é sempre que você se inscreva no canal, curte, compartilha. Se tiver alguma sugestão, opinião, coloca nos comentários, porque isso ajuda muito. Há alguns dias atrás, um irmão, um querido irmão, ele acabou relatando sobre uma pequena mudança que eu fiz aqui nos slides, que é, em vez de apresentar trechos da lição, apresentar as referências bíblicas de cada trecho, para justamente auxiliar quem quer primeiro ver a informação bíblica, depois a informação do comentarista, né? Aí quando eu fiz essa mudança, porque também visualizei que muitas pessoas não chegam no final da lição, ou seja, a maior parte das pessoas estão mais acostumadas e têm mais desejo em assistir a aula dos outros, entendeu? Em continuar assistindo aulas toda semana, sem com isso crescer, no sentido de depender cada vez menos da aula de um professor e alcançando a estatura daquele professor enquanto conhecimento. Porque, na verdade, o conhecimento bíblico é para todos nós. E o desejo do Senhor é que a gente conheça cada vez mais a Ele pela Sua palavra. Mas nem todo mundo tem esse desejo, quer ficar sempre dependente. A minha aula é produzida mais para quem quer crescer. E o meu desejo é esse, por isso que eu faço um slide mais elaborado, para que você tenha um aparato melhor que te dê crescimento. Não é aquela aula que, puxa vida, vai ser uma aula mastigadinha. Não, é para quem quer investigar a Bíblia, para quem quer estudar. E aí você dá o material principal e a pessoa vai para cima. Então o meu desejo aqui é sempre nesse sentido de auxiliar. E a gente tem como textuário dessa lição: e, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Atos 8:30 foi a pergunta de Filipe ao eunuco etíope. E é muito interessante que esse mesmo trechinho do texto, entende tu o que lês, virou até título de muitos livros e aparece em muitos livros de hermenêutica, de exegese, que é muito interessante para a gente aprender justamente a questão da interpretação bíblica, né? Sai daqui muita inspiração para essa parte do estudo bíblico, que é o da interpretação, né? Da hermenêutica e da exegese. E a gente tem como verdade prática: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Aqui eu queria apenas fazer a minha contribuição no sentido de que toda vez que você aborda um assunto, seja um assunto bíblico, seja a receita de um bolo, por exemplo, seja uma carta que você recebeu de um parente, né? Hoje a gente passa e-mail, né? Mas vamos imaginar a carta, né? Que você recebe e alguém lê junto com você. Aquilo, quando é lido por alguém que recebeu, é uma interpretação que não alcança totalmente aquilo que o autor quis expressar. Então, nenhuma interpretação que se faça das Escrituras, mesmo ainda comparando texto com texto, vai chegar ao nível que o autor quis transmitir em todos os seus detalhes. É impossível isso, porque nós temos uma mente limitada. E o meu segredo, o que eu uso para mim, nesse sentido, é nunca avançar num ponto que se tornou obscuro. É melhor ficar na superfície quando a coisa é obscura. E deixa para lá. Tem gente que acha melhor ir mais a fundo e dar a sua própria interpretação.
contanto que ele diga que aquilo é uma conjecturação dele, sem problema. Mas quando se transforma essas coisas em doutrinas, aí fica ruim, porque, por exemplo, a gente fala aqui, o comentarista coloca aqui, que nada está acima da autoridade da Bíblia. Mas quando você olha, por exemplo, para questões denominacionais, usos e costumes, por exemplo, ou qualquer outra coisa, o credo, né, você vê que há variações. E aí essas variações, elas estão não no campo do que a Escritura diz, mas no campo daquilo que a denominação acha seguro. Então ela avançou um pouco mais, além do que a Escritura disse, porque ela precisa de uma margem de segurança dentro daquilo que ela acredita, mas isso não significa necessariamente que aquilo está na Escritura. Então a gente sempre tem que ter essa serenidade de interpretação e nunca se tornar, nesse sentido, uma pessoa irredutível ou engessada, porque isso faz mal para nós, para nossa família e para nossa igreja também. É só esse adendo aqui para iluminar a sua mente nesse sentido. E a introdução diz o seguinte: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas os ouvintes, Tiago 1:22. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica, e a gente tem como leitura bíblica em classe Atos, no capítulo 8, do versículo 26 ao 30, que é justamente o texto que alude ao texto áureo, que é o último versículo dessa sequência. Você pausa aqui e faz a sua leitura. E aí aqui está o slide que eu gosto de fazer, que é aquele onde eu coloco a estrutura, a espinha dorsal da lição inteira num único slide para você saber já de antemão até onde o comentarista vai expandir o seu pensamento. Então aqui, qual que é a ideia? Você pausar e fazer a leitura dos tópicos e dos subtópicos. Dá uma olhada, leia 2, 3 vezes. Para quê? Para você saber qual que vai ser o trajeto. Isso vai te ajudar muito. E aí, no segundo slide, aquilo que eu falei, a mudança. Em vez de colocar um trecho, eu resolvi colocar os textos referenciais. Depois de ler as referências, tendo cada um dos subtítulos, aí você vai para o texto e grifa aquilo que foi mais interessante ou aquilo que se encaixa melhor dentro do que está sendo pedido no subtópico e do referencial bíblico. Aí fica uma beleza, entendeu? Porque o mais importante é ler a Escritura, né? Tem gente que lê o texto que o comentarista coloca, mas não lê a referência bíblica e não adianta. Então tá aqui, ó, todas as referências para você que aparecem em cada um dos subtópicos. Você faz a sua leitura aí, isso é para te ajudar a agilizar, acelerar o seu processo de assimilação desse conteúdo, tá bom? E aí a conclusão da lição diz o seguinte: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então é sempre à luz da própria Escritura. Colocando texto bíblico com texto bíblico. E se chegar num momento que é difícil, até mesmo esses textos se conciliar, a gente não avança, fica na simplicidade da palavra, não precisa mostrar a ideia de ser mais inteligente do que o outro. Não, a interpretação é essa daqui, porque isso tem mais a ver com o hebraico, que não sei o que, não. E o mais importante é a conduta, é como a gente se comporta em relação àquilo que a palavra do Senhor diz. Então eu espero ter auxiliado de alguma forma para você ter esse pontapé inicial da lição aí, e desejo a todos vocês que me acompanham uma excelente aula, lembrando que eu estou indo para o segundo tópico daquela introdução bíblica, tá? Introdução geral às Escrituras que eu estou fazendo, você encontra aqui mesmo no meu canal no YouTube. Tá? Começando do zero, introdução geral à Bíblia. Então eu falei primeiro sobre o significado do termo, tá? Da Bíblia, o que significa. E agora a gente vai para o segundo momento, que é línguas originais em que ela foi escrita. Tá? Então estou preparando esse material, logo vai estar à disposição aí. Espero o seu comentário, que você compartilhe também com outras pessoas, e o que eu puder auxiliar,
eu vou auxiliar vocês, tá? Estou colocando alguns materiais interessantes que a gente não encontra nas Bíblias de estudo, por exemplo, ou se encontra em forma de texto. Estou colocando em forma de tabela mais elaborada, para depois isso tudo ir para um e-book bem trabalhado, para você ter esse material de introdução bíblica, tá bom? Então, Deus abençoe você, desejo uma excelente aula, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!